Bom, primeira vez eu faço um reboot de um vídeo meu, na qual eu vou falar sobre espaços métricos. No, Na introdução dele, eu fiz sem saber editar pelo celular. Então, aí ficou com duas partes e faltando uma terceira parte. Mas as referências que eu vou usar os elementos de Euclides. Vou só pegar uns tópicos importantes deles. E também um matemático renomado brasileiro, na qual espaços métricos de Elon Laches Lima. E também eu vou deixar crédito e meio que referência do vídeo que eu usei, tanto o anterior e agora esse reboot, sobre a introdução de espaços métricos do canal do Eliot. É um canal em inglês que é muito bom. Bom, no livro dos elementos de Euclides, a gente vai ter um ponto, eu vou chamar de ponto A. O ponto vai ser aquilo que nada é parte, ou seja, o ponto não vai ter nada de significante. Mas agora, se tivermos dois pontos, a gente vai ter uma reta real, na qual o ponto A1 e o ponto A2 vai formar em uma dimensão real. E a distância entre dois pontos vai ser a distância de A1 e A2 é igual ao módulo de A1 menos A2, na qual a nossa observação dele, na qual a métrica do A1 e o A2 vai ser do zero até pro infinito. Se a métrica do A1 e A2 for infinito, for menor que o zero, vai ser totalmente infinito, menos fisicamente, na qual a gente na física vai tratar de relatividade. Em certos pontos, também vai tratar sobre geometria diferencial. E as aplicações de uma métrica fisicamente como matematicamente pode ser que tenha muita diferença. Bom, agora vamos voltar para linha reta, uma linha na qual que pertence ao real, na qual essa linha tem vários pontos, na qual x1, outro ponto na qual vai ser x2, outro x3 e assim por diante. Agora vamos fazer o seguinte: como que uma linha reta tem vários pontos de x1 e x2, x3 e assim por diante, na qual vai ser uma sequência de xn de infinito, na qual o n é igual a 1, na qual é uma sequência.
E essa sequência aqui vai ter um limite para ela. Um limite na qual o n vai para infinito, x n vai ser o próprio x. Com isso, ela vai se confechar. Ela confecha. E se a gente pegar um conjunto de vários pontos, na qual a gente vai chamar de x grande, um x maiúsculo, na qual esse x aqui, o x maiúsculo, vai ser o nosso conjunto da nossa reta. Isso vai significar o quê? Isso significa que para todo o pequeno epsilon é maior que zero, na qual vai pertencer ao n-ção que pertence ao natural. Com isso, o nosso n aqui vai ser a função de epsilon, onde o nosso n sim é maior ou igual ao nosso n-ção, na qual isso vai virar um módulo de xn menos x, que é menor que o nosso epsilon aqui. Com isso, como que a gente viu anterior sobre a distância da nossa reta, então o t de xn de x é igual ao nosso módulo de xn menos x. Então a métrica de x n x é menor que o x. Então o nosso espaço métrico vai ser o que? Vai ser um conjunto, é um conjunto x maiúsculo, na qual vai ser o nosso conjunto aqui. A gente vai ter vários pontos demarcados em nossa reta real, na qual, se a gente pegar um pedacinho aqui, onde que vai ter o x4, x5, x6, x7, x8 e x9. Se a gente pegar isso, vai considerar como um espaço métrico, que é o nosso conjunto x aqui. Agora vamos fazer o nosso conjunto aqui. Vamos pegar uma folha. Agora, vamos considerar que a gente tem um x grande, no qual o nosso conjunto, você pode criar também o conjunto, mas eu vou usar aqui, vou usar um losango, um triângulo, uma bola e também
isso a gente vai fazer o quê? Com a função da nossa distância, na qual faço o t de x e y. E a nossa função de distância x e y vai ter o zero até o mais infinito, ou o infinito positivo aqui. Então, considerando que a nossa função de x multiplicado por x vai ser o quê? A gente vai montar uma tabela bonitinha aqui, onde a gente vai ter o nosso losango com losango, o nosso triângulo aqui. Embaixo a gente vai ter o nosso triângulo, o nosso círculo e o nosso quadrado. Círculo aqui e o nosso quadrado. Juntando com o losango, vou fazer o que? Eu vou juntar o losango nessa fileira aqui com a nossa coluna. Então, o losango com triângulo, o nosso losango com a nossa circunferência e o nosso losango com o nosso quadrado. A gente vai ter o triângulo com o nosso losango, o triângulo com o triângulo, o triângulo com círculo e, por fim, triângulo com quadrado. Círculo com losango, círculo com triângulo, círculo com círculo e também o nosso círculo com quadrado. Por fim, a gente vai fazer o nosso quadrado aqui. Quadrado com o nosso losango, o quadrado com o triângulo, quadrado com o círculo e o último quadrado com quadrado. Isso vai ser o quê? Agora vamos falar sobre os 4 axiomas do espaços métricos. Onde o axioma
Um vai chamar de não negatividade. Ou se não, em alguns livros, algum vídeo, vai chamar o axioma 1 de positividade. Mas o que é esse axioma 1? Se a gente tem a métrica x e y, tem que ser maior ou igual a zero. E também em outras anotações, na qual a nossa métrica vai ser x e y, na qual vai pertencer a um zero mais o infinito positivo, onde são os infinitos real, real positivo, e não os negativos. Com isso, se a gente pegar o nosso conjunto aqui, por exemplo, se eu pegar o losango, vai ter que estar zero ou maior do que zero. Mas tá. Em outras ocasiões, o x tem que ser diferente ao y para variar o termo. Agora o axioma 2. O axioma 2 é chamado de identidade dos indiscerníveis. Ou um nome mais bonitinho, o axioma 2 pode ser chamado de axioma da separação, ou se não, o axioma separação. Mas o que é isso? Se a gente tem o t, x e y igual a zero, na qual o x é igual a y, com isso, se todo o x e y for um losango ou triângulo ou bolinha, todas as unidades iguais devem ser a zero. Agora o axioma 3. Fazer a simetria. O axioma da simetria fala o quê? Fala sobre a ordem dos pontos não importa. Mas por que isso? Porque se eu tenho um tx e y é igual a t, y e x, na qual esse vai ser o axioma de simetria. Se qualquer ponto tiver bem diferente do que o ponto normal de x e y for o yx, vai ser um axioma simétrico.
um axioma de simetria. Agora, o axioma 4 vai ser chamado de desigualdade triangular. Ou se não, um nome mais bonitinho, axioma triangular. Só para encurtar. Mas o que é o axioma triangular? A gente vai ter que saber se o nosso espaço cartesiano de y e x, que vai formar um triângulo, e os lados dele tem que ser bem diferente. Por exemplo, 5, 3, e aqui um x. Com isso, a gente precisa saber as diferenças dos pontos para saber a nossa desigualdade triangular. A fórmula: fazer o t x c menor ou igual a t x e y mais t de y e c. E por fim, nos próximos vídeos a gente vai abordar mais profundamente sobre isso.